Inventário judicial, aspectos práticos. Hoje eu vou trazer para você uma visão geral de como funciona o inventário judicial. Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista em inventários na fiscalização do ITCMD e hoje vamos conversar sobre o inventário judicial que traz aí algumas lendas, diria eu, algumas informações absolutamente incorretas que são propagadas por aí por quem muitas vezes até gosta do assunto, mas não tem conhecimento de causa, tá? Então vamos conversar para que você tenha uma noção boa de como funciona na vida real, não na teoria lá do CPC, ficar só olhando lá, letra da lei, tá? Mas e na hora que você vai enfrentar o balcão, digamos assim, como é que funciona? O que você precisa entender para você ter um bom ponto de partida? Primeira coisa que eu queria colocar aqui para você e os colegas não advogados que assistem nossos vídeos, mas esse cuidado aqui, essa pedra fundamental é especialmente para advogados e advogadas. É daqui que tudo parte. É daqui que tudo parte. Você, advogado ou advogada, é a peça mais importante do inventário, certo? Se você não entender isso, você não entendeu o mais importante para atuar em inventários, certo? Poderíamos falar sobre 10 horas, né? Por 10 horas sobre os motivos disso, mas eu vou trazer só um para você. O fiscal está preocupado com o recolhimento do imposto. O juiz está preocupado, eventualmente, com um andamento rápido daquilo ali, ou não está nem preocupado com o seu processo, porque ele está preocupado com outros processos que podem dar problema para ele. O MP está preocupado com suas prioridades. Quem está preocupado com o seu cliente é você. Ninguém vai estar preocupado com o seu cliente fora você, tá? Então entenda isso, tá? E durante esse vídeo você vai ver uma outra coisa que é muito importante. Você, advogado, advogada, é quem traz as soluções para o inventário, certo? Muitas vezes vocês estão acostumados com processos em que é normal o litígio, em que as partes, cada uma puxa para um lado, digamos assim, e no final o juiz resolve esse processo. E vocês muitas vezes trazem esse comportamento para dentro do inventário judicial, que muitas vezes nem litigioso é. O juiz não vai dar a solução para o seu inventário, certo? O inventário judicial, ele se desenrola mais rápido quanto mais voltado para as soluções está o profissional, advogado, advogada que participa desse inventário. Pessoal, de coração, é daqui que a gente parte, tá? Se vocês não entenderem que vocês são a peça mais importante do inventário, se vocês não entenderem que vocês são os responsáveis por trazer solução para que esse inventário chegue ao final, esse inventário vai se tornar aquele inventário que dura 7, 10, 15 anos, tá? É daqui que a gente parte, certo? Justamente, né, o primeiro tópico que eu quero falar com vocês, e ele está praticamente esgotado, é a lenda do inventário judicial que nunca vai acabar. Não é lenda. A lenda é que todo inventário judicial vai demorar. A lenda é que todo inventário judicial vai demorar, certo? Eu tenho aqui, ó, colega da nossa comunidade, Dr. Francisco, vou dar nome, que conseguiu a finalização do inventário judicial em 8 dias. Um despacho do juiz foi o suficiente para encerrar o inventário dele, certo? Só que precisamos que o advogado saiba que ele é a solução, saiba que ele apresenta as soluções, tá? Então, podemos ter inventários demorados? Sim, podemos ter inventários demorados, tá? Se o advogado não entender isso e, a partir disso, esteja preparado e preparada tecnicamente, porque não adianta, né? Só querer não é o suficiente, tá? Agora, adentrando em pontos mais específicos, tá? Inventariante. Um aspecto prático do inventariante que eu quero trazer para vocês é o seguinte. A lei, ela enumera, né, lá no CPC, e é uma ordem que deve prioritariamente ser seguida, né? Coloca lá cônjuge, companheiro e tal. E muitas vezes, em regra, o juiz vai seguir, né, essa ordem. Só que eu preciso que você, advogado, advogada, saiba que, na prática, muitas vezes o herdeiro inventariante, aqui eu coloco aspas, na prática, não vai ser aquele ali, tá? Vou dar um caso clássico aqui para vocês. O juiz vai lá, nomeia como inventariante a viúva meeira,
que já está numa determinada idade, é uma pessoa que não tem, né, tanta informação, não está acostumada a sites, tal, tudo isso que muitas vezes é importante para conseguir documentação atualizada, informações. Perdão. E aí você vai ficar perturbando essa senhora para que ela consiga uma ou outra documentação, uma ou outra informação? Será que essa é a medida mais inteligente para que o seu inventário ande mais rápido? Muitas vezes você vai num dos herdeiros. Você vai chegar num dos filhos ali, às vezes aquele filho, às vezes tem uma empresa, é o filho que conduz aquela empresa, ou então é o irmão mais velho, ou então é o irmão que morava com os pais, que está mais por dentro do que estava acontecendo. Então, veja essa figura do seu braço direito de forma a pensar em alguém que vai te trazer essas soluções de forma mais fácil, certo? E o contrário pode acontecer também. Se você fizer uma escolha ruim, você pode trazer alguém para o seu lado, digamos assim, que em vez de te ajudar, vai te atrapalhar. Então perceba o seguinte, às vezes no trato inicial ali, você consegue pescar, consegue perceber que um dos herdeiros às vezes tá assim para arrumar uma confusão, tá assim para transformar esse inventário de consensual em litigioso. Aí você vai pegar ele para ser o seu braço direito, você vai dar a faca e o queijo na mão dele, tá? Então veja a figura do inventariante, e aqui eu já coloco aspas, como essa figura que vai poder te ajudar ou não. E eventualmente você, muitas aspas aqui, na vida real, vai escolher um inventariante, né, para te ajudar aqui fora, diferente daquele que foi nomeado lá no processo, tá? Isso acontece na prática, tá? Temos várias coisas para ver aqui ainda. Se eu estou te ajudando até agora, clica no botão vermelho aqui para se inscrever no canal. Temos vídeos semanais sobre inventário, sobre TCMD, tá? E clica no joinha aqui, que ajuda bastante a gente também. Sigamos em frente. Eu vejo muitas vezes, e vocês, se chegaram nesse vídeo, provavelmente viram outros vídeos aqui no YouTube, em que os colegas abordam o inventário indo lá no CPC, artigo por artigo. E eu faço questão de não fazer isso, sem desmerecer ninguém, não estou aqui para isso. Só que muitas vezes a gente olha o inventário e não vê isso acontecendo lá, tá? Não vê isso acontecendo lá. A rigor, pessoal, um monte de juiz nem sabe conduzir um inventário. Você tem que ficar levando o juiz para que você consiga terminar o inventário, tá? Então, é legal estudar, é muito legal a gente conhecer a teoria, porque a prática vai beber dessa fonte em algum momento, mas não fiquem com a ideia na cabeça de que vocês vão chegar lá e nossa, nomeação de inventariante, primeiras declarações, aí abre prazo, a impugnação. Essa ordem é extremamente rara da gente encontrar, tá? São eventualmente casos em que a gente tem um ponto litigioso e a gente tem que ter essas duas coincidências aqui. E temos profissionais ali, vou utilizar de forma genérica, que entendem de inventário. Muitas vezes os advogados entendem de inventário e o juiz também entende de inventário. Aí você consegue ver no processo essa ordem acontecendo, tá? Quando não há necessidade, ela simplesmente não vai aparecer, ainda que os profissionais que estejam atuando ali conheçam essa ordem, sejam capazes de imprimir essa ordem no processo, tá? Então esqueçam não, mas não esperem do inventário esse passo a passo rígido que vocês estão acostumados a ver aí nos vídeos pelo YouTube, tá? Vídeos aí de 1 hora, 1 hora e meia, e artigo tal, não sei o que. Não é isso que vocês vão ver na prática, tá? Um ou outro colega aqui, quando esse vídeo atingir dezenas de milhares de visualizações, um ou outro colega vai falar assim, eu vi isso aí na prática, tá? Dito isso, pensem no seguinte, qual é o resultado final de um inventário judicial? E quais formalidades a gente tem que ter para chegar nesse resultado final de forma segura? Claro, pessoal, eu estou dando aqui uma pincelada geral, tá? Isso aqui é matéria para horas e horas de aula, tá? Então não me entendam mal, tá? Eu preciso ser sucinto, tá?
Esse colega, qual foi a mágica desse colega que eu falei que conseguiu inventário judicial em 8 dias? Qual foi a mágica? Não foi mágica. Ele resolveu todos os problemas antes, trouxe para o juiz e estava tudo ali de uma vez só. Certo? Então, você vai juntar a parte da documentação, todos os herdeiros estão devidamente representados? Muitas vezes eu vejo advogados vacilando nisso. Então, assim, todas as provas de propriedade dos bens que estão sendo transmitidos foram juntados, as certidões negativas foram juntadas, certidões de nascimento, de casamento, certo? Pense assim, em tudo que vai ter que integrar esse processo judicial, caso ele acontecesse passo a passo, certo? Quando você consegue raciocinar assim, você traz isso tudo de uma vez. Muitas vezes é possível, eventualmente não vai ser possível, mas muitas vezes é possível. Você já tem todas as informações, todo mundo representado, consenso, bens conhecidos, documentação emitida, tal, tal, tal. O que você vai fazer? Juntar tudo, pedir homologação, tá? Claro, tá? Isso aqui tá muito resumido, muito resumido, certo? Isso aqui a gente está falando de aspectos práticos, está dando uma tomada geral aqui, tá? Lá na nossa mentoria, esse colega que conseguiu esse resultado em 8 dias, a gente trocou ideias e conversamos e tal, fez o recolhimento correto do ITCMD antes, já trouxe essa prova de pagamento, a concordância do órgão fazendário, tudo. O juiz olhou e falou assim, não tem o que eu fazer aqui, é só homologar, certo? Então, por que eu estou falando isso aqui? Eu comecei, ó, essa ideia aqui que eu estou fechando agora, eu comecei falando da ideia rígida que vocês estão acostumados a verem por aí. E trouxe algo absolutamente resumido a partir disso. O que eu preciso que vocês entendam? Vocês são criadores de solução, certo? O juiz, ele não vai resolver o problema do seu inventário, tá? Ele não está preocupado com isso, certo? Está preocupado com outros processos, digamos assim, mais cabeludos que podem dar problema para ele, tá? Seu inventário é um processo assim que se você não tiver vontade, não tiver diligência, ele vai ficar lá, ele vai ficar esperando, entendeu? É assim que vai acontecer, tá? Um outro ponto importante, participação ou não do representante judicial do Estado, tá? Isso aqui é basicamente quando a gente tem a Procuradoria do Estado participando nesse processo para se manifestar sobre o pagamento do imposto. Isso normalmente vai acontecer no rito de inventário, tá, pessoal? E, eventualmente, essa participação aqui, ela pode travar o seu processo. Então, temos vários vídeos aqui no canal em que eu falo sobre tributação, como acontece, como não acontece. Assim que você tiver esses elementos definidos, né, para pagamento do imposto, o que são esses elementos definidos? Eu já sei como vai ser dividido, há um consenso, né? Eu conheço esses bens, eu conheço os valores desses bens, eu tenho a documentação para declarar esses bens. Por que você não vai fazer o pagamento do imposto? Certo? Pense nisso, óbvio, eu estou colocando como a faceta de adiantar numa situação do rito de inventário em que a gente vai ter a participação do representante do Estado, tá? Então a gente está falando aqui no sentido de vamos pagar logo para que quando essa participação vier, o procurador vai vir só para juntar o despacho dizendo que concorda com aquilo ali, certo? Por quê? Muitas vezes no rito de inventário, chega num determinado ponto em que o juiz vai lá, despacha para o procurador se manifestar. Aí passa mais um tempo, o procurador se manifesta pedindo para a parte pagar o imposto. Aí a parte vai lá no órgão fazendário, faz a declaração, entra na fila. Passa um tempo, recebe notificação, porque não conhece as bases de declaração do TCMD. Corrige, entrou na fila de novo para análise. Aqui a gente já ganhou 2 anos. Houve a aprovação, aí você vai e traz isso para o processo. Por que você não fez isso enquanto o processo estava rodando, se você já tinha essas informações? Certo? Claro que isso aqui, estou falando em aspectos práticos, gerais, certo? Existem situações em que pode não ser interessante o pagamento do imposto, de acordo com a legislação estadual específica, como por exemplo no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, a partir do momento da declaração, ocorre a emissão e o prazo de pagamento começa a partir dali. Então, assim, regras gerais, certo? Regras gerais para vocês começarem a se localizar, tá? Começarem a se localizar. Outra coisa,
Novidade aí relativamente recente, o STJ falou que não há necessidade de recolhimento do TCMD para homologação da partilha no arrolamento sumário. Cuidado, tem muita gente falando homologação da partilha judicial no inventário. Não é essa informação correta. Não é em todo inventário judicial. Quando eu falo homologação da partilha consensual no inventário, eu estou falando de gênero, certo? E não foi isso que o STJ falou. O STJ falou homologação consensual da partilha no arrolamento sumário, tá? Dito isso, essa parte da tributação na mentoria é um módulo inteiro, tá, pessoal? Só para vocês terem ideia do que a gente está falando. Então, estou aqui, né, dando um apanhado geral para que vocês se localizem no processo, no inventário judicial, mas existem mais cuidados a serem tomados. Quando a gente está falando de arrolamento sumário, por exemplo, que você vai conseguir terminar esse processo sem o pagamento do imposto, aí eu coloco o seguinte ponto para você. Pense aí com a sua consciência e se pergunte e se responda o seguinte: o inventário do seu cliente, ele está terminado quando? No caso do arrolamento sumário. Quando você tem a homologação da partilha sem o pagamento do imposto, ele está terminado aqui. Eu sei assim que a rigor, abrindo o CPC, beleza, ele está terminado ali. Mas na prática, ele está terminado ali? Me desculpe, não é essa a minha opinião, tá? A minha opinião é que o inventário ele está terminado quando o seu cliente tem condições de registrar aqueles bens em próprio nome, certo? Ainda que ele não o faça. Por que eu não digo bens em nome do seu cliente? Porque ele pode, de repente, não querer ter essa despesa naquele momento. Mas se ele tenta fazer esse registro e não consegue, para mim esse foi um serviço que foi prestado de forma incompleta, certo? Foi prestado de forma incompleta. Ou a gente vai pressupor que o seu cliente vai entrar no sistema, vai fazer a declaração do TCMD, sendo que a maioria dos advogados não sabe fazer isso corretamente, o seu cliente vai fazer, certo? Não corroboro dessa posição. Tá? Para mim, o serviço de inventário prestado de forma completa é bens em condições de serem, vou usar um termo pouco técnico aqui, acessados, né? Por quê? No caso do registro, no caso do imóvel, a gente vai estar falando de um registro. No caso de ativos bancários, a gente vai estar falando de registro, né? Bens móveis, a gente vai ter uma série de bens aqui a serem, por isso eu uso o termo acessados, porque não necessariamente a gente vai estar falando do procedimento de registro, tá? Mas eu deixo isso muito claro para os colegas lá que dividem, né, a jornada comigo lá, os alunos da mentoria, tá? Não acompanho essa posição. Acho, aliás, isso extremamente antiético, incorreto, covarde com o cliente, tá? Eu duvido que o cliente ia fechar o contrato com você se você chegasse e falasse assim para ele, ó, vou prestar aqui o serviço para você, vou terminar essa parte judicial e não vou te ajudar a pagar o imposto. Depois você vai ter que se virar com isso aí, beleza? Tá? E aí, o cliente ia fechar esse contrato? Não ia, né? Não ia fechar esse contrato. Então tá errado, tá? O vídeo ficou até um pouco mal do que eu imaginava e, obviamente, né, um assunto extremamente complexo, daria um papo aí tranquilo de 1h30, 2 horas, metade de um módulo dentro da mentoria, mas eu convido você para ver um outro vídeo muito importante também, tá? E tem muito a ver com isso aqui que eu falei no final, tá? Se você está falando de inventário judicial, você precisa saber como o TCMD funciona, certo? E esse é o vídeo que está aparecendo aqui a chamada agora, tá? O TCMD, como ele funciona, para você começar a se ambientar no ITCMD também, porque é uma parte extremamente importante do inventário, tá? Não é exagero nenhum dizer a seguinte frase, nesse contexto que eu falei, tá? Nesse contexto que eu falei aqui, que a gente pode ter eventuais divergências aí. Não existe um inventário finalizado no país sem que o imposto seja corretamente pago. Não existe, tá? Você pode ter ali, não, homologou e tal. Tá. Consegue registrar o bem em próprio nome? Não consegue? Esse inventário não está finalizado, ele foi entregue de forma incompleta. Então, não existe um inventário finalizado no país sem o correto pagamento do ITCMD. E é interessante que você comece a se inteirar desse assunto, tá?
Foi um prazer estar com você. Aqui embaixo você já sabe, pode deixar suas perguntas, deixe as dúvidas aqui para a gente conversar. Clica no botão vermelho para que você possa acompanhar outros vídeos dessa temática, certo? No Instagram eu produzo conteúdo diariamente sobre esse tema. Jonatas, do jeito que se fala, Jonatas, está aqui, né, no canal o nome, Jonatas.albino, _ no final, tá? É só acompanhar lá e a gente vai estar convivendo sempre aí, tratando sobre esse tema. Beleza? Obrigado por você estar aqui, um abraço e até mais.